Olá, amigos, amigas. Eu sou o José Porto e vamos dar sequência no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento, o divórcio. Os fariseus, que pertenciam a uma seita religiosa, foram até Jesus e lhes perguntaram: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa? Jesus lhes respondeu: Deus, desde o princípio, criou o homem e a mulher, o macho e fêmea, e disse: o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Bom, Jesus apresenta nesta passagem o projeto de Deus para a humanidade. Que projeto é esse? A união entre o homem e a mulher, exclusivamente pelos laços do amor. O ser humano, como nós sabemos, é uma criatura sociável. E como criatura sociável, necessita do convívio com outros seres para desenvolver-se e pôr em prática os ensinamentos que ele já adquiriu. Não basta apenas saber, é importante colocar em prática. E esta prática só ocorre ali no dia a dia, no contato direto, no convívio constante. A sociedade como a conhecemos é composta de várias outras sociedades menores, que chamamos essas sociedades menores de famílias. Uma sociedade sadia só existe com famílias sadias. E as famílias começam exatamente onde? No casamento. Agora precisamos saber que tipo de casamentos elevarão a Terra à condição de planeta feliz. Quais casamentos poderão elevar a Terra, o nosso planeta azul, a uma condição ética, moral, uma condição de planeta feliz? Exatamente, casamentos que conseguirão desenvolver entre o casal a afeição mútua, ou seja, o amor verdadeiro. E este amor verdadeiro irá influenciar os filhos deste casal, tendo como base sólida a união sincera, comprometida tão somente com a felicidade de todo o grupo familiar, e não apenas individualmente. Baseado nestes casamentos, que terão como princípio e meta elevar a condição do nosso planeta, como serão então as uniões no futuro? Como serão os casamentos que vai ditar uma nova ordem no nosso planeta, nos trazendo a felicidade, nos trazendo o comprometimento, nos trazendo paz, harmonia em todos os lares? É óbvio que essas relações, essas uniões estarão fundamentadas na lei do amor, mas não esse amor que se propaga aos quatro cantos, no amor incondicional. Exemplos de casamentos que existirão no futuro com essas características: casamentos transcendentais e casamentos
afins. O que podemos dizer dos casamentos transcendentais? São casamentos entre almas enobrecidas que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Ou seja, um sentimento universal, não apenas voltado àquele núcleo familiar, expandir esses valores para toda a sociedade. É óbvio que esses casamentos nos dias de hoje são raros, só que no futuro eles predominarão. Outro tipo de casamento que elevará a Terra no seu grau de evolução: casamentos afins. Casamentos afins são formados por parceiros simpáticos, onde há uma verdadeira afeição da alma. Essas uniões sinceras, fundamentadas no amor, sobreviverão à morte do corpo, mantendo-se a afeição em encarnações diversas, em várias encarnações. Importante dizer também que esses casamentos são poucos comuns ainda na Terra dos nossos dias. Esse projeto de Deus para a Terra é perfeitamente viável. Afinal, somos seres em processo de construção, obras inacabadas, e todos que estamos aqui somos e estamos submetidos à lei do progresso. Queiramos ou não, o homem do futuro, influenciado pela lei do amor, fará da Terra, não tenham dúvida, um verdadeiro paraíso. Como ainda esse tempo não chegou, convivemos com problemas de relacionamentos que muito bem presenciamos nos dias de hoje. Com o avançar do tempo e com o nosso amadurecimento espiritual, passaremos a nos alegrar com a alegria do outro parceiro, e quando as rugas da companheira surgirem, indicarão as marcas do tempo, prevalecendo a essência da alma imortal, superando todas as ilusões sensualistas e materialistas. No futuro, prevalecerá apenas o amor, solidariedade, que se chamará amor universal. O casamento representa um alto estágio de educação do ser, mas que esse alto estágio possa ocorrer, ele deverá ser revestido de respeito e consideração pelo cônjuge, consolidando-se na fidelidade. O casamento civil também, é óbvio que hoje estamos dentro de um processo, dentro de um sistema que deve garantir direitos individuais a quem quer que seja. Então o casamento civil é um dever a ser cumprido por todos. E ele, o casamento civil, legitima a união perante as leis em vigor, que asseguram ao homem e à mulher direitos e deveres tão necessários no dia a dia de uma sociedade que busca a civilidade e o crescimento ético-moral. Então vimos nesta parte inicial que o amor une o casal, e esse sentimento magnânimo jamais separará o homem e a mulher. Dando sequência ao diálogo de Jesus com os fariseus, eles voltam a perguntar: se o homem não deve separar o que Deus juntou, por que Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Abrimos aqui um parêntese, uma observação. Moisés viveu 1500 anos antes de Jesus.
Então estamos falando de um tempo de 3.500 anos. E Jesus, diante desta pergunta, irá responder aos fariseus: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que se separar da sua mulher, a não ser em caso de adultério, e casa-se com outra, comete adultério. E que aquele que casa com a mulher que o outro abandonou, também comete adultério. Então Jesus afirma nesta passagem ser lícito o divórcio em caso de adultério, ou seja, pela promiscuidade sexual. O adultério, 3.500 anos, era o grande mal da época de Moisés. Percebam, há 3.500 anos. Os judeus daquela época praticavam a poligamia em alta escala e, nesse caso, a mulher poderia ser dispensada segundo as regras de Moisés. Isso significa dizer que, não sendo a afeição mútua, o respeito, o amor entre o homem e a mulher, a separação se fazia necessária. Tudo isso se deveu ao primitivismo do povo judeu, em que o instinto sexual era predominante. E nos dias de hoje, ainda vivemos essa realidade? Infelizmente, nos dias de hoje ainda há muita promiscuidade sexual. Falamos na primeira parte dos casamentos que elevarão o nível do planeta Terra, como sendo os casamentos transcendentais e afins. E hoje, quais são os casamentos que predominam? E como há essa predominância desses casamentos, as uniões não são duradouras. Elas se rompem com muita facilidade. Casamentos provacionais. Que são casamentos provacionais? São uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão sujeitas, ou melhor, que estão juntas para pacificarem as consequências diante de erros graves cometidos no passado e, simultaneamente, desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. Outro exemplo de casamento que ocorre com frequência nos dias de hoje: casamentos acidentais. Esses casamentos acidentais não foram programados no mundo espiritual. Os casamentos acidentais obedecem apenas à afeição física e também de interesse econômico, sem raízes na afetividade sincera. Mas também sabemos de algo muito importante, de algo relevante, que não existe acaso. Ninguém se encontra debaixo do mesmo teto por mera casualidade. Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com dois objetivos: servir de prova a uns e de avanço a outros. Qual a posição da doutrina espírita ante o divórcio? Qual a posição do espiritismo? A resposta está na questão 697 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é apenas uma lei humana. Os espíritos lhe responderam:
A indissolubilidade do casamento é uma lei humana muito contrária à lei natural. Quando as uniões na Terra ocorrerem de forma transcendental e afins, imperando a lei do amor, não haverá divórcio e as ligações extraconjugais, ou seja, as traições, o adultério, inexistirão. Como já foi dito, divórcio e ligações extraconjugais acontecem nos casamentos provacionais e acidentais, tão frequentes nos dias de hoje. E dentro dessa realidade, é melhor que haja a separação, pois, do contrário, tragédias são praticadas face à desarmonia do casal. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Ou seja, à medida que avançamos no caminho da evolução, os tipos de casamentos tendem a ser transcendentais e afins, não havendo assim divórcio, separação. Porque o amor, o amor, esse sol que um dia brilhará constantemente e permanentemente no nosso planeta, prevalecerá e a Terra deixará de ser este planeta ainda primitivo em termos de solidariedade, de comprometimento, e se tornará um planeta feliz. Obrigado pela atenção de todos e um beijão em cada coração.